largando tudo. Mas André, seu irmão João, Tiago, segue a Jesus. Interessante, irmão, louvado seja Deus, eu agora quero começar a alegrar mais ainda o coração da igreja, no internet da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que agora Pedro aceita Jesus. Ô Pedro pecador, eita Pedro rebelde, ô Pedro que Satanás de vez em quando pecava e usava. Aleluia. A Bíblia diz, amado, no livro de Mateus, capítulo 16, do seu verso 13 em diante, que chegando Jesus às tardes de Cesareia de Filipe, das suas pregações, ele chega para os seus apóstolos e pergunta: vem cá, o que é que dizem os homens por aí ser o filho do homem? O que é que eles dizem que eu sou? E os apóstolos começam a dizer: olha, Senhor Jesus, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas. Jesus, amado, pelo poder da sua onisciência, sabendo, amado, que agora Simão, que ele já tinha colocado o nome de Cefas ou Pedro, que é o mesmo significado, haveria de receber uma revelação não da carne nem do sangue, mas do Pai que está no céu. E ele agora, Jesus Cristo, olha para os apóstolos e pergunta: e para vós quem eu sou? Pedro, meu irmão, automaticamente recebe a revelação da parte de Deus. Fica os olhos do Senhor Jesus Cristo e diz: olha, o Senhor é o Filho de Deus, o Cristo que havia de vir ao mundo. Aleluia. E a Bíblia diz, irmão, que Jesus olha para ele e diz: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Simão quer dizer, irmão, cana, ou cana que balança. Aleluia. Pedro quer dizer pedra, ou pequena pedra, ou pequena pedrinha. Vamos agora entrar na dimensão da libertação, a qual o Espírito Santo do Senhor lhe traz sobre a vida do ser humano. A Bíblia diz, amado, que Jesus ele chama Simão a cana que balança, e depois coloca o seu nome de Pedro. Mas interessante, irmão, que me chama a atenção, narrado, titulado, escrito sobre as linhas das Escrituras Sagradas, é que a libertação não veio de imediato. Aleluia. Salomão, amado, salvo por Deus, deu história a Salomão. Escreve para esse povo, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do seu verso 1 em diante, que é um tempo determinado para todo o propósito que acontece, que se mexe, que se move debaixo desse céu ou desse sol. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de arrancar o que se plantou, há um tempo de rir, mas também há um tempo de chorar. E Pedro, amado, aceitando a Jesus, os outros apóstolos aceitando a Jesus, Jesus derramando então o poder sobre eles, enviando de 2 a 2 para expulsar demônio, para botar a mão sobre o enfermo e segurado. Mas a Bíblia diz, amado, que mesmo assim, Satanás ainda entrava e usava, querido, porque Jesus Cristo, amado, começou a fazer a promessa sobre a vida de Pedro. Pedro já andando com Jesus, e agora Jesus olha para Pedro e diz: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus, amado, começa a fazer a promessa sobre a vida de Pedro, se você parar para analisar na analogia, Jesus, amado, não diz: olha, Pedro, eu estou edificando, porque Jesus sabia que Pedro ainda teria se negado. Jesus sabia, amado, que Pedro ainda teria de cortar a orelha do salvo do sumo sacerdote que chamava Malco. Jesus sabia, amado, que Satanás ainda de vez em quando usava Pedro, mas Jesus sabia que Pedro era o homem de Deus, porque as promessas do Senhor não vai ali. E Jesus começa agora a trazer a profecia e a revelação sobre a vida de Pedro, e diz: olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei no futuro a minha igreja. Jesus está dizendo: Pedro, você ainda não está pronto, mas eu edificarei a minha igreja. E ainda, pelas portas do inferno,
prevalecerão. Jesus não disse, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão, porque Jesus sabia que Pedro, amado, ainda iria ser, louvado seja Deus, usado pelo inimigo, usado pelo próprio Satanás, porque Jesus, amado, ele sabia, ele sabe que onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade, mas há um tempo determinado para que essa liberdade venha a acontecer. Mas a Bíblia diz, amado, que é preciso que eu e você tenha, amado, buscar essa liberdade à força, porque a Bíblia diz, amado, que é o reino do céu é tomado à força. E na Mateus 7,7 está escrito, em diante 7, 7, 8 e 12, pede, dá-se-vos-á, quem procura encontra, quem busca acha, quem bate a porta se abre. Não está achando meu filho, não está achando minha filha, vai buscar o Senhor, não está ainda a porta se abrindo. Pare, porque Jesus Cristo, ele não deixa a porta fechada para ninguém, porque amado, Jesus Cristo ele é bom, Jesus Cristo amado, ele me sonha, Senhor, graças a Deus te deu, porque todos que o Senhor me deixe, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as santas escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, amado, logo após o Espírito Santo já trabalhando sobre a vida de Pedro, mas que impelia, que agia, que descia, que subia, já era o tempo da graça, mas ainda não tinha se cumprido a profecia que está escrita nesse cartaz. Ainda iria se cumprir em Atos, logo após a morte de Jesus. E a Bíblia diz, amado, que um certo dia Jesus olha, pastor, ele diz, olha, ainda hoje o Filho do Homem será entregue na mão de pecadores, matá-lo hoje, ao terceiro dia ressuscitará. A Bíblia diz, amado, que Satanás, ele agora toma, se incorpora de Pedro e fala pela boca dele. E ele diz, Senhor, tem misericórdia da tua filha, foge para a Galileia. E Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, porque você só entende as coisas da terra e não as coisas que são de cima. A Bíblia diz, amado, que o Espírito do Senhor estava trabalhando, estava descendo, estava quebrantando, estava transformando, estava libertando, estava fazendo a obra sobre a vida de Pedro. E a Bíblia diz, amado, que naquele próprio dia vai Jesus subindo para um lugar chamado Getsemane. Quem não sabe é mato. Getsemane quer dizer lugar da prensa. Olha, querido, para analisar quem estava subindo para o lugar da prensa, a videira verdadeira. Jesus Cristo ele diz no livro de João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Então, amado, a videira verdadeira, sendo amada, levada pelo próprio Espírito do Senhor para um lugar chamado Getsemane, que é traduzido em lugar da prensa. Quando eu começo, amado, a me decorar dessa palavra, eu começo a me lembrar mais uma vez do profeta Isaías. Ele pegava o mato, a palavra entrava aqui e saía do lado de cá. E ele começa agora a escrever no livro de Isaías 53 e diante. Aleluia. Capítulo 53, irmão, versículo 1 em diante. Ele começa a dizer, quem creu em nossa pregação? E ele começa agora a profetizar que Jesus iria para o Getsemane, para o lugar da prensa ser prensado, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, amado, ele sabendo que iria ser prensado,